povo, tudo bom? Hoje a gente vai estar estudando sobre o carnaval e a nossa visão sobre esse tema. É um tema meio polêmico, né? Com várias versões, com várias formas de se ver. E a gente vai falar aqui, vai refletir aqui sobre a nossa maneira de ver. Nós não somos a verdade absoluta, é somente uma maneira de se ver. Se você pensa, faz, questiona, enxerga, entende, compreende de maneira diferente, beleza, tudo dara, né? O que seria do vermelho se todo mundo gostasse do azul? Bom, o ditado nesse não, mas eu acho que foi esse, né? É verde quem gostava do amarelo, né? Mas vamos lá. Bom, gente, a gente está aqui na cozinha, porque tá chovendo muito lá fora, o telhado do terreiro é de ferro. Desculpa, parece que o mundo está se acabando. Aí a gente está no meio dos bichos aqui, como sempre. Vamos lá, voltando ao nosso assunto. Curte, compartilha isso aí, bota gostei, desgostei, fala mal de mim, alguma coisa aí para ter engajamento. Nossa próxima sessão vai ser no dia 25 de fevereiro, sábado, às 7h30 da noite, Gíria de Caboclo. Quem quiser fica aqui em Milópolis, viu? O telefone para contato é 219-8192-0826. Tá? O jogo é dia de sexta-feira, tem que marcar. Tá R$100 o jogo em 2023. Bom, vamos lá. O tema carnaval, gente, ele é muito polêmico, né? É muito mal interpretado, é pouco trabalhado. Geralmente as informações que a gente tem, elas são oriundas de repetição, que os antigos faziam, que nós fazemos, que os outros vão fazer. Mas raramente a gente para pensar qual que é a importância, qual o propósito ou o despropósito, se eu posso falar assim, do carnaval na visão da Umbanda. O que a gente sabe, o que a gente encontra por aí, o que a gente já teve participação de terreiro, é que o carnaval, segundo a maior parte das vertentes umbandistas, ele é um momento, ele é um período onde, digamos assim, que os portais das esferas inferiores estão abertos. E a gente vai questionar muito sobre isso, sempre lembrando que a gente não é o dono da verdade, tá? É somente a proposta é refletir. A gente continua pensando da maneira que a gente quiser. O carnaval seria um momento, depois seguido da quaresma, não é isso? Que eu não sigo o calendário católico. Seria um momento onde os portais das zonas umbralinas estariam soltos, abertos, e aqueles espíritos sofredores, delinquentes, vadios, né? Tudo que for de ruim, fica solto aqui na face da terra, nos levando ao erro. Beleza? Isso aí é mais ou menos a maneira quase que geral que nós da Umbanda compreendemos esse processo. Pré-quaresma, até 40 dias depois, né, acho que o carnaval termina e começa a quaresma, não é isso? Então, a maior parte das Umbandas entendem assim. Tanto que a gente tem a maior parte da Umbanda tem toda uma ritualística para Exu, para que essas forças negativas não cheguem perto da gente, para que Exu nos protegessem, para que os Exus, rabo de encruza, não nos fizessem mal. Então você tem os cortes de Exu na beira próximo, nas semanas que antecedem ao carnaval, e as pessoas acendem o anjo da guarda e ficam com medo tamanho e medonho dessas datas. Os terreiros entram em recesso, isso é oriundo da Igreja Católica, né? Eles entram em recesso e passam aí quase 50 dias, 2 meses fechados, né? O carnaval e depois o período da quaresma. Até que ponto isso é uma verdade espiritual? Até que ponto isso não é somente um aprendizado, uma cultura? Na opinião de vocês, aí a gente está aberto para refletir. São 8h10 da noite, que a gente, né? Vamos ver lá até que hora a gente consegue. Na opinião de vocês, o carnaval, isso aí não é minha opinião agora, o carnaval é um período pesado? É realmente um período onde todos os excessos estão à mostra, onde aqueles 3 dias que a gente faz orgias, drogas e assim? Bom, a gente precisa o senso comum pensa assim: será que é mesmo? Será que essa ideia do carnaval pitoresco, aquela coisa bem medonha, bem vou inventar uma palavra agora para fingir que eu sou inteligente, órgica, né? Não existe, mas eu estou inventando, né? Esse período órgico, né? De tesão, drogas, sexo, briga e violência. Será que isso realmente existe? Certa vez eu cheguei na Umbanda, mas antes de eu estar dentro da Umbanda, eu fui comprado pelas ideias mais espíritas, né? Só um minutinho, filha.
pelas ideias mais... É porque qualquer som sai na gravação. Pelas ideias mais espíritas da coisa. E eu me lembro de uma certa palestra de um espírita que estava fazendo, eu escutei pelo rádio, pela internet, eu não me lembro mais. E ele, aquele samba enredo, acho que da Mangueira, que falava: sonho meu, atrás da verde rosa, só não vai quem já morreu, ô, me leva que eu vou. Um clássico, né, da cultura brasileira, não sei quem fez, não me recordo agora no momento, ele falava que sim, quem já morreu que vai atrás do trio. Que ele olhava a gravação das escolas de samba, passando na apoteose, e tinha, segundo ele, uma nuvem negra que pairava sobre aquelas pessoas e o ambiente ali. Até que ponto isso é verdade? Será que isso não é fruto, não é um atributo, não é uma construção social, não é uma construção proposta pela Igreja Católica, aonde eu demonizo as outras expressões de fé, aonde eu demonizo as práticas humanas? Por exemplo, nós sabemos que o carnaval brasileiro ele é um produto da cultura afro-brasileira. Não sei pra frente, mas até agora a gente não consegue desvincular as escolas de samba das mães de santo, dos terreiros, né? É muito comum os carnavalescos, tá aí o falecido Laíla, que não nos deixa mentir, e todos os outros que são do candomblé, são da Umbanda. Então é um aspecto cultural que a gente não consegue separar o que é carnaval do que é expressão de uma religiosidade e cultura de um povo oprimido. Será que essa visão que a gente tem muito de pecaminosa, de pesado, de grandes energias negativas que pairam sobre o Brasil neste momento, não é um atributo dessa cultura baseada no pecado, na culpa e do medo, proposta pelo cristianismo? Será que até qual ponto nós, enquanto umbandistas, precisamos reverberar esta verdade muito questionável? Eu não me lembro o livro de Chico Xavier, mas ele falava, ou foi Chico Xavier ou foi Divaldo Franco, ele falava que nesse período onde é situado o Campo de Santana, na cidade do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, é um parque gigante no meio da cidade aqui do Rio de Janeiro. Neste período é montado, segundo, eu vou pegar o nome do livro e o autor, ou é Chico Xavier ou é Divaldo Franco. Nesse período era montado no Campo de Santana um hospital espiritual para receber os espíritos que morriam no carnaval e eram direcionados lá para as colônias espirituais. Eu nunca vi tanta chacina assim no carnaval, né? Para ter um hospital espiritual. Mas aí tu vê unir, e as pessoas leem isso como se fosse verdades absolutas, inequívocas, incontestáveis, como se fosse uma espiritualidade falando. E falava que Noel Rosa também, Noel, o grande sambista do Rio de Janeiro, que Noel Rosa comandaria um desses hospitais e que agora estava muito voltado a Cristo, né? Desconfigurando, tirando toda a história do artista, da cultura de Noel Rosa. Parece que ele morre de uma forma e renasce no plano espiritual de outra, né? Porque o sambista agora vira cristão. É impressionante. Então, assim, até que ponto a gente pode considerar isso uma verdade? Se por um lado semelhante atrai semelhante, por outro, se a gente pegar pela lei de sintonia, que eu vibro nos meus iguais, eu não posso abrir para todos. Entender que todo mundo está na mesma vibração. Eu não sei vocês. Eu já fui na apoteose e na parte mais pobre da apoteose, já lá no finalzinho. Vi pessoas que bebiam, vi outros que cantavam, vi um outro fumando a maconha, vi uns gringos mijando fora do banheiro, o banheiro todo fedendo. Mas assim, demais não vi nada, não vi nenhuma nuvem negra querendo dominar as almas através do umbral. Eu não vi isso. Eu vi pessoas que estavam ali, por N motivos, vendo um desfile de uma porção de gente fantasiada. Até que ponto eu tenho que espiritualizar isso? E será que essa minha tentativa de espiritualização e trazendo mais medo, culpa, dor, também não é um processo preconceituoso da minha parte, também não é um processo racista da minha parte? Por exemplo, eu vi uma pesquisa, foi na televisão,
O médico, ele trabalhava no Souza, vai machucar. Ele trabalhava no Souza Aguiar, se eu não me engano, no hospital aqui no Rio de Janeiro. Ele falou que a maior tendência de suicidas e pessoas que vão machucadas por tentativas de assassinato de próprios parentes é no Natal e não no Carnaval. O Natal é o momento que as pessoas mais se suicidam e que mais matam familiares, não o Carnaval. Aí Chico Xavier vai falar que no período do Natal, Jesus Cristo se aproxima com as suas vibrações benfazejas da Terra. Só que a gente precisa lembrar que o Natal é muito daqui, né? No Japão, Coreia do Norte, os países asiáticos não conhecem, não tem essa cultura. E o Natal é uma cultura muito americana. Parece que esse Cristo de Chico Xavier é meio... aquele tio Patinhas, como é daquele? Tio Sam, né? Ele é meio adepto do tio Sam. Então assim, será que isso é verdade? Até que ponto isso é verdade? Então a gente vai questionar isso, né? Sempre lembrando que não é pra gente seguir a tudo, mas é pra tudo refletir. Pra gente assimilar aquilo que nos cabe e deixar em paz aquilo que não nos tem função. Por exemplo, até que ponto é negativo? Eu pergunto pra vocês, até que ponto realmente é negativo? Será que é tão negativo assim? Ou será que é bem legal? Depende. Quando a gente fala de humanidade, a gente está falando de pessoas. E não dá pra gente botar no mesmo balaio, botar no mesmo bojo, milhares de pessoas. Porque eu posso estar com um propósito dos piores na rua. Às vezes você não. E você deixa de prestar por causa de mim? Ah, porque é um período muito violento. Não é um período muito violento. Quando você pega maior número de pessoas em deslocamento, esse período as pessoas vão para casa de praia, vão para casa de parente, vão passear, vão para casa do caralho, vão andar. Eu tenho uma tendência maior de acidente. Por quê? Porque a espiritualidade feliz está batendo asa, querendo levar as almas para o purgatório? Não, porque eu tenho mais pessoas na rua. Logo, eu vou ter uma tendência maior a acidentes, né? Beber todo mundo bebe. Fumar todo mundo fuma. E o que é drogas? Ah, porque as pessoas se drogam e os espíritos... eu conheço crente, não é muito longe, vou falar baixo para não usar, que é crente o tempo todo e tá viciado em Lexotan, no tarja preta aí da vida. Não é vício? Não é vício? E fora disso, por exemplo, o vício de falar da vida alheia, não é um vício? Não traz obsessão? Então assim, por que a gente vai demonizar o carnaval? A gente pode não concordar com práticas, né? Mas demonizar todo um processo cultural, demonizar toda a história de um povo e demonizar atos que talvez eu não concorde é errado. Eu posso não concordá-lo. Por exemplo, gente, vamos pensar, depois a gente vai fazer um choque de culturas aqui. Vamos pensar, o que é pior a nível prático? 4 pessoas fazendo uma suruba num quarto que paga... Não, isso acontece. Eu nunca fiz porque eu nunca tive culpa pra isso. Mas eu tive curiosidade. Hoje, enquanto pai de santo, enquanto casado, a minha condição já não me abarca mais isso. Entendeu? Mas eu posso entender que existem pessoas que estão no mesmo mundo que eu e têm uma visão de vida, de mundo e de valores completamente diferentes do meu, que tem essas práticas e são felizes. Na minha visão, no meu momento, na minha prática de fé, não me cabe. Isso não quer dizer que essas pessoas estão obsediadas e é o final do mundo. Não, até porque, você já viu filme pornô? Eu vejo filme pornô. Você vê filme pornô? Eu vejo filme pornô. Não tô eu participando de uma suruba? Ainda que é a distância, depois ela vai orientando a neném ali, porque, né? Ainda que é a distância, será que eu me valendo da distância sou eu mais santo? Sou eu mais puro? Estou livre de obsessões? E não vejo filme pornô, mas eu não me masturbo, não vejo uma mulher bonita, um homem bonito na rua, não olho. Qual que é o meu nível de santidade, né? Como a banda gosta muito, a partir disso. Eu preciso entender que o que eu não faço não serve para mim, para minha prática de fé, para o meu momento atual de vida, para os meus valores agora. Isso não pode desmerecer quem eu faça diferente. Vamos voltar para a ideia. 4 pessoas dentro do quarto, na brigalhada lá da orgia. O que é pior? Essas 4 pessoas dentro de um quarto fazendo sexo
ou uma guerra no mundo, um presidente que quer explodir tudo, um presidente que nega vacina, o outro lá que quer tacar bomba com disco voador. O que é pior? 4 pessoas dentro de um quarto, 5, 6, dependendo, sei lá, uma orgia dentro de um quarto e crianças passando fome na África. O que é pior? As pessoas transando dentro do quarto e mulheres sendo espancadas dentro das suas casas, submissas porque não tem condição financeira de sair daquela situação. O que é pior? 4 pessoas livres, donas de seu corpo, donas de si, transando e relacionamentos completamente desacabados, falidos, perdidos, que se mantêm por interesses. Energeticamente, o que é pior? Aí eu preciso, para ter certezas, para dominar, eu preciso falar que um determinado período é mais negativo. Se isso acontece o tempo todo, a todo momento, a toda hora, será que é realmente negativo ou somente é um tempo? Eu passo a entender que só existe, a vida não é nada. A vida não é boa, a vida não é ruim. Não é nada. Ela só é aquilo que eu acredito, da maneira que eu faço. Se eu for uma pessoa voltada para o negativo, qualquer momento é negativo. Não há um momento específico para o negativo agir ou para o positivo agir. Sou eu o receptáculo do positivo ou do negativo. Não é o carnaval que eu vou estar mais acessível ao negativo. Ele está aqui. Assim como o positivo também está aqui. É o que eu alimento e que mais cresce. E outra coisa, a gente vai ter que sair da caixinha agora. Mas até o negativo, isso aí vocês não vão compreender muito. Até o negativo, em determinados momentos, vai me beneficiar. Eu conheci uma pessoa que ela se separou do marido. O marido falou que ela era frouxa, que ela era larga, que ela não transava direito, que era um lixo na cama. O que houve com essa pessoa? Ela saiu dando para todo mundo. Passou uns 2 anos dando para todo mundo. Se você for olhar espiritualmente, cada ali é negativo. Mas emocionalmente ela precisava disso. Entendeu? Não é que, mas eu faria de uma outra forma. Você faria de outra forma. Aquela pessoa não. Aquela pessoa foi o melhor que ela pôde ali é sair fazendo sexo adoidado. Pra se sentir melhor mulher, pra se sentir mais valorizada. Mas isso te deixa vazio. Não, não deixa vazio. O sexo não te deixa vazio. O que te deixa vazio é a sua compreensão sobre ele. O sexo, Leandro Carnal fala, que o desejo, o sexo, ele é livre. Ele não tem pudores. O que faz ele ter pudor são as correntes sociais. Né? Sexo por sexo é natural, é instintivo. Ele não precisa do raciocínio. Ele não precisa do julgamento. Somos livres. A gente não sai transando porque temos normas, padrões, momentos, vontades e desejos ali que são controlados por outras situações. Mas o transar em si, ele não é bom e não é mal. O julgamento, a sua reflexão que vai fazer. E ainda assim, é um escape, está fugindo de si. Sim, em alguns momentos sim. E é bom às vezes fugir de si. Sim. Nem todo momento a gente vai estar para nossa, vamos dizer assim, para nossa espiritualização, na maneira que as pessoas fazem, buscando uma religião. Às vezes, ainda que por caminhos tortuosos, eu também estou no meu processo de espiritualização. Não estou mandando ninguém sair fazendo sexo com ninguém. A gente está refletindo. Daqui a pouco eu disse, louco, ensandecido ali, que o pai mandou. Disse ao médico terrível que eu tenho que ir na casa. Depois eu mostro pra vocês. Às vezes, naquele momento que a pessoa está mais livre... Tá gravando, mas não tá vendo a sua cara, não. Às vezes, no momento que a pessoa está... Opa, peraí. No momento que a pessoa tá mais livre, sem os seus pudores, que também ela está crescendo. Que também ela tá se conhecendo enquanto ser humano. Tem mulheres, tem homens que não sabem o que é o orgasmo na vida. E quando, sei lá, ainda mais quando você vem do cristianismo, quando você transa, você tem depois disso, foi maravilhoso, ou foi ruim mais ou menos, sei lá, você tem todo um pecado em cima que te colocam, te demonizam, excluem a sua sexualidade e todas as suas formas e suas variáveis, que talvez pra gente não compete. Mas para a pessoa compete. A sexualidade é uma coisa muito grande, muito ampla, que é muito mais do que somente sexo com homem e com mulher. Ele é sexo com homem e com mulher e todas as suas vertentes e características que só cabe a pessoa que se conhecendo. O que a Umbanda ela vai fazer? Mal e porcamente, por ela não ter
A Umbanda, ela não tem em si uma estrutura filosófica, ela vai pegar das religiões qual? O cristianismo, principalmente da Igreja Católica. E ela vai trazendo esse processo de demonização dos nossos corpos. E o sexo, principalmente na parte do carnaval, para um bandista, vai ser muito pecaminoso. E olha que é uma religião que não acredita em pecado. Nós vamos demonizar, nós vamos fazer com que se torne um pecado, nós vamos trazer culpa, nós vamos trazer medo, nós vamos trazer opressão. Né? Opressão. Eu tô engasgando, fiquei sem água. Então a gente precisa muito observar quais são as nossas vontades, quais são os nossos porquês e o porquê fazer ou não fazê-lo. Mesma coisa, por exemplo, bebida. Eu não bebo, é da minha natureza. Mas isso não demoniza. Ah, porque é um vício. O que é vício? Eu não bebo, eu não fumo. Mas quem disse que eu não tenho vícios? O que são vícios? São hábitos que me aprisionam enquanto pessoa, me tiram a minha liberdade. Mas eu sou escravo de quê? De repente, eu não tenho o vício do cigarro, eu não tenho o vício da bebida. Mas quais são os meus vícios? O nervosismo é meu vício. A intolerância, a falta de paciência é meu vício. De repente, sei lá, uma pessoa que é fofoqueira é o vício dela. A minha vontade de julgar os outros é meu vício. A minha vontade de menosprezar as pessoas e suas escolhas é meu vício. A minha vontade de ser sempre melhor em alguma coisa é um vício que me domina, que me tira de mim, que me tolhe a minha liberdade. E não necessariamente vocês estão vendo eu com um copo na mão ou eu com um cigarro na mão, porque esses vícios são fáceis. E os vícios da nossa alma? Isso que nenhuma religião fala. Né? A gente fala porque o sexo, porque o cigarro, porque a cerveja, que são vícios também, porque a energia do umbral e os nossos vícios. Não tem durante o ano, não são, não precisam ser olhados com carinho. É muito comum das religiões cristãs, e a Umbanda, nessa falácia, a Umbanda é uma religião falaciosa, a Umbanda é uma religião mentirosa, é pobre de argumentos, né? Então é muito complicada. E a Umbanda ela pega esses comportamentos que não são dela, esses pensamentos, e traz para si. E a gente vai reverberando, a gente vai repetindo no nosso meio. E fica uma porção de gente desesperada por causa de carnaval. Não, porque estão fazendo queimação, porque os capeta tá solto, porque os diabos tá tudo solto, porque o período do carnaval é um período muito pesado. Pesado é ova. Pesado é a guerra no Iraque. Pesado é o terremoto na Turquia, com 200 mil desaparecidos, 22 mil pessoas morreram. Pesado é um presidente que matou 700 mil pessoas de Covid. Isso que é pesado. Isso que é energia negativa. Pesado é os índios lá passando fome. Isso que é pesado. Pesado é um país ter... Gente, e tudo, a religião ela se mistura com a sociedade. Pesado é um país que mata travesti, é um país que mais mata gay no mundo, e a gente acha isso normal. Isso que é pesado. Desumanidade é energia negativa, são crianças passando fome. São crianças passando fome, são pessoas com direitos tolhidos. Isso que é uma energia pesada, isso que é uma energia negativa, isso que é uma energia podre, isso que abre as portas do umbral. Gente, o que é pior? Eu fumar meu cigarro de maconha, lá na Sapucaí, ou 22 mil pessoas soterradas na Turquia que não vão ter nem a dignidade de serem enterradas porque já apodreceram. O que é mais triste? Agora tem outro vírus já chamado já é velho, né? Mas voltou aí lá num país da África, Marburg. Sim. E pode ser, ele é pior do que a Covid. A Covid mata 5%, ele mata 50%. Só que por ser muito fatal, ele não consegue se reproduzir tanto. Né? Então talvez ele não faça o estrago que a Covid fez. Mas o que é pior? Pessoas morrendo, a gente se lembra que pessoas morreram sem acesso àquele ventilador. Isso não é negativo? Né? Então assim, a gente precisa sair também da nossa... Isso tudo está muito interligado, você não acha que isso não tem ligação? Porque tem. A gente precisa sair dessas visões mais religiosas e passar para visões mais práticas. Por exemplo, gente, vamos olhar o mundo de um pouco mais fora da nossa janela? Vamos... rapidinho, filha. Não, pode deixar. Coisa aqui. Vamos olhar o mundo de uma maneira maior? Vamos olhar outras culturas? Vocês já viram esse livro aqui?
o Kama Sutra. O Kama Sutra, ele é um livro muito antigo, ele tem origem na Índia, não sei nem o autor, provavelmente não sei quem é o autor, tem a tradução aqui de Malanga Vatsyayana, o nome do homem que, ou mulher, não sei, que traduziu. Aqui é um livro sobre a sexualidade do povo indiano. Deixa eu pegar essas posições aqui, a gente fica com dormência na perna. Desmonetizou. Aqui são livros com posições sexuais, e aqui fala sobre a vida sexual do indiano com a sua mulher, ou com o seu marido, e como é as práticas sexuais. Inclusive aqui fala de sexo grupal, né? A gente tem que lembrar também, por exemplo, da massagem tântrica, que agora está se popularizando aqui, que nada mais é uma masturbação que outra pessoa faz em você, com óleos, cheiros e certos movimentos, para você desbloquear, segundo a visão do Tantra, para você desbloquear alguns complexos dentro de você. E eles são um pouco extremamente evoluídos no sentido espiritual. Quem está errado? A gente que demoniza o carnaval ou eles que são mais abertos? E aqui vai explicando sobre pênis, tamanho de pênis, grossura de pênis, clitóris, como que funciona, o que é um lábio inferior, superior, como que a mulher goza. Aqui tá tudo aqui. Ó. E esse livro, não sei nem quantos anos, tem 8.000 anos, sei lá. Eu vou procurar aqui a idade do livro e vou botar pra vocês. Esse aqui é da editora Zahar. É um livro legal, porque você aprende sobre outras culturas. E você vê que aqui não tem culpa, não há pecado. Aqui fala sobre o homem que casa com uma mulher mais nova e arruma outra mulher. Aí, enfim, é tudo sobre sexualidade à luz daquela... A gente não consegue fazer isso, não. Daquela cultura. E não tem nada... Então, cadê os obsessores daqui? Quer dizer que a Índia está mergulhada nos umbrais negativos. Não é o capitalismo que ferrou ela, não. É o sexo tântrico que ferrou a Índia, com a maldade espiritual. Ou seja, a gente consegue compreender que existem... eu estou suando igual um porco porque a cozinha é apertada. Existem outras realidades além da nossa. E não é errado, não é ruim, não é mal, não é demoníaco, não é menos do que a nossa. O que a gente pode compreender com isso? Que talvez a nossa maneira de ver o mundo de forma religiosa é muito tacanha, muito pequena, muito pobre. A religião, de maneira geral, ela, em algumas partes, ela traz um empobrecimento da gente. Né? O pensamento religioso, o pensamento mais voltado para a espiritualidade, ele é extremamente preconceituoso. Alguns pensamentos. Por quê? Porque esse pensamento que é voltado para a espiritualidade, geralmente ele vai reberar conceitos e preconceitos de sua época. Entende? Então o que a gente acredita que é muito espiritual, na verdade são conceitos e preconceitos de seres humanos, de qualquer religião. Todas as religiões são assim, porque a religião é feita por seres humanos e todos nós somos filhos do nosso tempo. Todas as religiões são preconceituosas. Tá aí a Bíblia que não me deixa mentir com casos homossexuais. Tá aí a Bíblia que não me deixa mentir, que é a favor da escravidão. Tá aí que a Bíblia não deixa mentir, que é a favor da submissão das mulheres, a superioridade branca e do homem branco, hétero. Tá aí a Bíblia que não me deixa mentir. Então a gente precisa entender que a espiritualidade é magnífica, mas o meu pensamento que me leva até ela, ele é passível de mudança. Ele pode ser modificado, ele pode ser transformado, ele pode ser revisto em meu benefício. Isso é difícil. Porque é necessário que a gente pague um preço de confiança em si mesmo. E o que a religião vai fazer? Confiança sempre no sagrado. Vamos confiar porque nós somos imaturos, nós somos nada, nós somos dependentes completamente em tudo do sagrado. O sagrado fala que você não pode sentir prazer com o seu corpo, que o sagrado fez, mas você não pode. Você tem que negar completamente o prazer para você ser um filho de Deus. Isso eu não estou falando para a gente sair trepando com todo mundo. A intenção não é essa. A intenção é a gente rever alguns conceitos da gente e olhar também para a nossa sexualidade, a maneira que nós nos expressamos. Às vezes, nós somos... E olha, quanto mais pensamento religioso... Nessa água aí, Sara, eu vou babar a água da menina aí. Bom, gente, subimos aqui pro terreiro novamente. Continuação aí
Continuação aí do vídeo, vou ficar bem... Tá gravando, Sara? Tá. Vou ficar bem em cima aqui por causa que o telhado é de ferro, então faz muito barulho e a chuva subiu, voltou, né? Então vamos lá. Então a gente precisa olhar isso e não aceitar pronto. Não quer dizer mais uma vez que nós não temos limites. Não quer dizer mais uma vez que nós não temos a oportunidade de escolha. Pelo contrário. Mas a gente não pode nunca aceitar nada pronto. Para você, quais são os aspectos negativos do carnaval? Dá o teu testemunho aí. Aquela parte. Por que meu testemunho? Vai, tá gravando, vai. Eu acho que é mais a parada deliberada mesmo que tu falou disso. Como tem muita pessoa na rua, acaba causando acidente, morte. Eu acho que é o período que mais eles esperam para fazer também assassinato. Entendeu? Assalto, principalmente. Não seria pelo nível, pela quantidade de pessoas? Não pela data? Não, mas a data acaba colaborando também. Oi? Sim, mas não existe sempre excesso? Mas eu acho que essa data é mais favorável a isso. Porque como é carnaval, não tem um outro feriado que a gente, Natal, a gente até bebe, mas o pessoal não tá tanto limpinho. Tanto na rua o também. intuito de que vai pra rua, pra sair, pra brincar, que vai ter blocos. Já espera pra fazer a confusão ali, briga, tal. Tanto que tem grupo de bate-bola que briga entre eles. Mas é uma coisa... Você liberta mais no carnaval. Até por conta também da máscara também. Não é uma questão da data, é uma questão de o carnaval, o pessoal ir mesmo pra rua, o pessoal viajar, o pessoal tá naquele intuito de bloquinho, de coisa. Aí sim, quem nunca beijou na boca? Quem nunca transou? Primeiramente, gente, toda generalização é burra, né? Mas vamos botar, 99,9% das relações sexuais que nós temos na nossa vida é pelo tesão, é pelo desejo. Ela não vem pelo amor. Se ela viesse pelo amor, o cachorro não transava. O cachorro desconhece o sentimento de amor humano. É instintivo. Transar faz parte de hormônio, faz parte do corpo, faz parte da natureza animal, da natureza humana. Então todos nós transamos por tesão, que pode vir depois ser acompanhado por amor. Você consegue transar com amor, mas o transar, ele é independente do amor, beleza? A gente não sai transando com todo mundo, porque nós temos limites, porque existem pessoas que não querem transar com a gente, não é? Mas, por exemplo, transar com você, eu vou ter tesão, independente do amor, senão prostituta não transava, beleza? Então, há a energia, há o movimento do sexo, da sexualidade, que pode ser culpabilizada ou não, a tendência é que seja culpabilizada. Quantos casamentos existem? Existe relação sem amor, por situação financeira difícil, ou porque o cara propõe algo legal para a mulher, enfim. Será que todos os casamentos são na base do amor? Se não são, a prostituição, mas a prostituição, a espiritualidade não fala que é errado, que traz obsessões, e a gente não culpabiliza as prostitutas e não marginaliza as prostitutas. Onde que eu quero chegar com isso? O pensar, um outro raciocínio, entender que o negativo está aí, mas não é porque eu faço sexo. O negativo está aí, mas não é porque eu bebo cerveja. Isso não quer dizer que o negativo não possa entrar. Ah, mas isso não é uma porta aberta para o negativo? Depende. Por exemplo, comigo, o negativo pode botar tudo quanto for cachaça na minha frente. Para mim, não bebo. Mas de repente, ele pode botar uma pessoa para me perturbar a minha paciência. Ele vai me tirar de sério. O meu vício é a falta de paciência. Quem disse que meu vício não é, por exemplo... quem disse que meu vício não é, por exemplo, a religião? De repente eu posso estar aqui por vício, por medo de encarar a vida, então eu quero buscar algo que me mantenha são. Karl Marx falava, né, que a religião é o ópio do povo, e de certa maneira e de repente a gente está aqui por vício, não por fé. De repente a gente está aqui por medo de encarar a gente, né? De repente a gente está aqui por medo de encarar o nosso eu, né? Quantas pessoas estão na igreja ou estão dentro da Umbanda, que são pessoas reprimidas sexualmente, né? E são pessoas reprimidas sexualmente e buscam cada vez mais
uma santidade, buscam cada vez mais mergulhar dentro da religião, buscam cada vez mais se aprofundar em temas espirituais, não pela espiritualidade em si, mas por uma fuga do próprio eu, por não querer encarar a sua sexualidade, o seu eu, o seu tempo, a sua forma de sentir, a sua forma de prazer. Quantas relações, quantos casamentos, quantas pessoas estão em processo de negação de si, principalmente sexual, porque a sexualidade ela é instintiva do ser humano e a religião de maneira geral quer mais oprimir. Não bastasse as ideias, também querem oprimir, segurar, limitar os corpos para ter controle. E a Umbanda também faz assim. Será que o sexo é realmente ruim? Será que o sexo é um mal necessário? Ou ele é também uma expressão do meu divino? Segundo essa tradição de vida cultural, é uma expressão do meu ser divino também. Será que, gente, dentro do equilíbrio, né? Será que eu me melhorando sexualmente, eu me conhecendo os meus gostos sexuais, isso tudo é religião, isso é melhor, isso tudo faz parte da espiritualidade. Será que eu, melhorando os meus tabus, os meus traumas sexuais, eu me conhecendo melhor sexualmente, não estou eu também me espiritualizando? Ou eu estou me demonizando? Ou eu estou chegando mais perto da espiritualidade infeliz dos obsessores? O que vocês acham? Até que ponto realmente eu abro brechas da minha alma ao negativo através do sexo? Segundo Chico Xavier, no livro Sexo e Destino, sexo é uma coisa sublime. Aí você vai ver, ele fala que é sublime no livro. Aí ele vai botando os argumentos. É culpa atrás de culpa. Ele, por exemplo, nunca teve um orgasmo na vida. 92 anos sem gozar. É um direito dele. Mas é uma expressão da nossa alma. Tem uma função. Né? Tem um pra quê. Né? Faz parte da gente. Tem o seu começo, seu apogeu e o seu declínio. Né? A gente entra na maturidade sexual com 35 anos. Depois ela vai decaindo, até porque o nosso corpo vai... A senhora, puta que pariu, já tá uma merda com 35, com 40, desisto. Tem o seu começo, seu desenvolvimento, seu apogeu com 35, né? A gente entra na maturidade sexual com 35 e depois daí vai decaindo. O apogeu é agora? É agora, 2 vezes a cada 3 meses. Depois ele vai decaindo, porque é natural do corpo. Você lembrou alguma coisa? Essa informação não foi legal. Essa informação... Espera aí, senão eu perco. E a necessidade sexual vai decaindo. Só que a gente precisa observar que a energia sexual, ela é uma energia de criação. É uma energia que te traz movimento, que te traz criatividade. Quando você não está com a sua energia sexual equilibrada, você é uma pessoa que não tem criatividade, você não tem disposição, você não tem capacidade de transformação. Porque o que é o sexo? O sexo é criação, é transformação, sexo é troca. Aí tu fala assim, mas se eu transar... Cientificamente, quando você tem um orgasmo com outra pessoa, você lança esperma, qualquer coisa, o seu DNA fica no corpo do outro 6 meses. Aí isso cabe para o pessoal mais espiritualizado falar, viu, as energias sexuais, você está se contaminando. Beleza, eu concordo que é uma troca energética. Eu concordo que a gente não pode sair trepando com qualquer um, porque nós somos templos. Mas eu escolhi ser assim. Eu escolhi estar nesta forma. Eu escolhi estar desse jeito. Mas a gente não pode demonizar pessoas e corpos que pensam diferente, que agem diferente. Eu escolhi porque eu tenho controle de fora. É o casamento, que não me permite ser assim. Nós estamos num país monogâmico culturalmente. É a religião que vai me dar uma travada. Isso não quer dizer que nós não tenhamos desejo. Ainda que mais macabros, que a gente só o pensem de maneira fetichiosa no banheiro, se masturbando, nós temos desejos. Daí o alto nível, o alto índice de consumo de pornografia. E você vai ver, geralmente, pornografia trans. E quem vê mais são homens héteros. Por quê? Porque tem
preconceitos, tabus e medos, curiosidades que não foram trabalhados, ou porque não deu tempo, ou porque a religião não permitiu, ou porque deixou a culpa crescer muito forte. O que a gente faz? Começa a fugir. Eu vejo filme pornô. Ah, mas um pai de santo não poderia. Beleza, mas eu vejo. Tem curiosidade, eu bato punheta, olho lá, gostei, legal aí. Ou fala, a Sara tá com você. Ou fala assim, nossa, isso é mentira, é de plástico. Existe isso. Pode ser uma infantilidade, pode ser uma depravação, pode ser algo. Ah, você não vê filme pornô não, perdão. Não. Pode ser. Pode ser uma obsessão espiritual, pode ser algo muito negativo, pode, lógico que pode. Mas pode também ser meu espírito, meu gosto, minha vontade, meu tesão, porque não pode? Porque eu vou demonizá-lo, porque eu vou me negá-lo, porque eu vou me prender. Já que eu não posso sair trepando com todo mundo, vou ver filme pornô. Ah, mas tem um lado negativo. Tem, pode virar vício. Pode virar vício. E você pode broxar depois, porque você vai ficar o tempo todo olhando aquilo. Então a gente tem que tomar tudo, até água em excesso você se afoga. Entendeu? Tá com vontade, eu sempre penso assim. A tua vontade, você fazendo, ela prejudica alguém? Não. Já tem 50% de liberdade para isso. Os outros 50%, ela te prejudica? Sim, me prejudica. Até que ponto? Até que ponto você está consciente da sua responsabilidade? Os outros 50%, vai. Ah, mas não é certo. Depende. O certo e errado depende muito. Eu conheço uma quantidade absurda, enorme, de pessoas, principalmente mulheres, que são amantes de homens que são casados. Já tive filhos de santo assim, tenho amigos assim, tenho amigos que têm amantes, tenho amantes que têm amantes, são pessoas que escolheram viver assim. Vou eu demonizar essas relações? A minha mãe sustentou 3 filhos, ainda que mal porcamente, mas deixa eu falar, sustentou 3 filhos, sendo amante de um homem durante 7 anos. Depois ela casou e ficou 17 anos com ele. Vou eu demonizar essas relações? Estou no corpo do outro? Estou na vida do outro? Estou nas necessidades do outro? Eu estou nas carências do outro para falar o que é certo e o que é errado? Posso eu escolher na minha? Posso eu falar assim? Não quero casar contigo. Entendeu? A Mariana tá voando aqui, tadinha. Posso eu escolher, mas o fato de eu escolher não me torna mais espiritualizado do que uma garota de programa. Certa vez, cuidado aqui com a gravação, filha. Eu vi uma reportagem do Padre Fábio, ele fala umas asneiras, mas eu gostei uma dele que era assim, ela já morreu, era Rita alguma coisa, o nome da travesti. Ele estava num evento na Mangueira, no aniversário da Alcione. Aí a Rita bateu nas costas dele e falou assim: você aceita bater uma foto com uma pecadora? Aí ele falou assim: mas quem disse que o padre não é pecador? Aí quando virou para trás era uma travesti. Ele bateu uma foto, ficou conversando e tal. Ele não sabia que a mulher, ela tinha uma ONG e ela era pica das galáxias na Lapa, que ela recebia travestis que foram expulsos de casas, pessoas com AIDS que foram expulsas de casa, e ela cuidava. Aí ele, emocionado, falou com a Eliana, falou assim: nós olhamos para pessoas, julgamos e não sabemos das coroas de dignidade que cada um carrega. Ou seja, ele falando ali que ele era muito mais espiritualizada como trans, como garota de programa, do que ele enquanto padre. Olha que coisa legal, não é? Não, a gente precisa entender, estou gritando por causa do barulho, a gente precisa entender outras realidades. Por quê? Quando eu entendo outras realidades, não é que eu vou fazer igual. A gente acha que a gente compreendendo outras realidades, nós vamos fazer igual. Não. Quando eu entendo outras realidades, eu estou buscando ali a alma humana. Eu estou buscando ser humano. Eu não estou marginalizando aquelas almas e aqueles corpos que socialmente já são marginalizados. Não preciso eu transar com um travesti. Não que eu não possa.
para ser, para entender, para compreender um travesti. Não preciso eu ver um filme pornô, a não ser que eu queira, para entender, para compreender os meus gostos. Por exemplo, a gente tem o corpo do homem, o corpo masculino, a uretra não, aquele trocinho que você coça, qual é o nome daquilo? Qual é o nome daquilo? Que dá câncer, que sempre dá câncer. Próstata. Não, que é o site. A próstata. A próstata é um local do homem que dá muito prazer. Só que a gente tem muito preconceito com isso. Por quê? Por medo de sermos homossexuais. E na verdade todos nós temos bissexualidades, às vezes não trabalhada, mas todos nós temos, seja em sentimento, seja no sentido sexual, né? Por exemplo, quando eu me compadeço de uma criança, quando eu estou mais sensível emocionalmente algum dia, ou em alguns momentos, eu estou mais feminino. E às vezes a gente precisa ser mais bruto, nós somos mais masculinos. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito guarda em si todas essas nuances que a gente não pode demonizar. Quando a gente demoniza práticas de outras realidades, só fala uma coisa, que eu não estou me entendendo, que eu não estou me compreendendo, que eu não sei da minha função no meu mundo, daquela situação. Né? Tem um ditado que fala, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. E assim o é. Quando eu tenho muito entusiasmo negativo, se eu posso falar assim, quando eu abomino demais alguma coisa, quando eu quero repelir alguma coisa com muita veemência, aquilo não está trabalhado na minha vida. Está gravando, cortou a cabeça? Não, está gravando. Aquilo não está trabalhado na minha vida. Né? E aonde entra isso tudo dentro da Umbanda? Nós precisamos entender, Umbanda, Deus ao nosso lado, né? Nós precisamos entender que o processo, o caminho de eu me olhar nas minhas fragilidades, nas minhas sexualidades, nos meus medos, nos meus anseios, também é um caminho espiritual, também é um encontro com Deus, um encontro com o sagrado, um encontro com a minha alma. Quer fazer uma pergunta? Grita. O povo pagão antigo, antes da cultura da Igreja Católica chegar, eles eram muito espiritualizados, eles viviam muito o sagrado deles, eles tinham uma liberdade muito grande. Sexual. A monogamia era um acordo entre os casais, eles não eram obrigados. Eles viviam muito livre, muito antes, às vezes até do casamento. O que é lindo quando a gente escolhe, não por ser imposto, né? Quando a gente escolhe estar. A grande temática da religião, que ela vai propor geralmente ao contrário. Ela vai propor, principalmente as religiões cristãs, ela vai propor geralmente a culpabilização, o medo e a negação como atributos divinos. Quanto mais eu nego o meu corpo, quanto mais eu machuco o meu corpo, quanto mais eu me reprimo, segundo essa visão, mais eu cresço para Deus. Quanto mais me nego, mais eu cresço para o sagrado. Será que é assim? E o que a Umbanda faz? A Umbanda também demoniza, a Umbanda também exclui, a Umbanda também segrega, a Umbanda também discrimina corpos e pessoas que estão em momentos, em situações diferentes da nossa. Às vezes, a pessoa escolhe determinados caminhos, não é nem por vontade, é por querer ser forte. Né? Certa vez, uma hora ele vai escutar isso, eu vi um bruxo chamado Vamberto no Facebook. Ele é um paraíba, chamado de paraíba, porque ele é nortista, usa um dorso desse tamanho assim na cabeça, a cara puxada, com a maquiagem bem assim, um salto desta altura, uma bata grandona, brilhosa. Ele pega o microfone e canta Maria Mulambo, e ele tem todos os trejeitos assim de ombro, e ele vai andando pelo salão e faz assim e tal, e tu olha,
Se você olhar por um olhar mais espiritualizado, é uma coisa macabra. Quando eu olhei aquilo, eu falei, que viado escroto, cruz credo. Só que a espiritualidade é perfeita naquilo que faz. Aquilo mal trabalhado em mim, fui olhar de novo. Eu fui olhando. Sabe o que passou? Na verdade, toda essa característica mais extravagante dele era força. Foi uma maneira dele vivenciar a vida dele, de ser forte e não se deixar abater pelo outro. Ele falou que a primeira vez que ele botou uma saia, que a quimbanda lá na religião dele tinha uma pessoa que tomava conta. E o cara falou que homem não podia usar saia. Ele meteu uma saia e foi. Então assim, foi na verdade para quebrar tabu, foi na verdade para quebrar paradigmas. Ou seja, se eu estou de fora e critico, vou falar, olha a bicha velha feia. Porque se fosse um cara fortão, bonitão, até a gente fala, nossa, que bonito. Mas por ser velho e transformista, a gente vai... travestido, uma drag queen, travestido, que às vezes ele usa roupa também masculina. A gente já discrimina e demoniza e fala, isso não tem espiritualidade, isso é bom, isso é errado, mas a gente não sabe o preço que aquela pessoa pagou para estar ali, e aquilo tudo que ela tá ali se mostrando extremamente brilhosa, extravagante, é uma pessoa querendo sobreviver, uma pessoa lutando para ser aceita. Eu não preciso botar um salto alto e umas orelhas assim brilhosas para eu entendê-lo, mas eu preciso compreender que toda aquela roupa ali, todos aqueles trejeitos, é um ser humano às vezes gritando por espaço, gritando para sobreviver. Uma pessoa, um homem de mais idade, nortista, homossexual e macumbeiro. Olha quantos tabus, traumas e preconceitos Pai Norberto tem que passar. Tá entendendo? Então, às vezes, a gente demoniza, a gente discrimina, a gente coloca de lado pessoas que só estão querendo viver por causa de um pretexto, um argumento falso, eu ia falar fálico, mas fálico é de peixe, falso, espiritual, né? Em prol da minha espiritualidade eu demonizo, assim como eu demonizei o Norberto, bota lá, Pai Norberto, o Bruxo Vamberto, bota Bruxo Vamberto, e eu fui pegar depois a história dele, é bem legal. Então assim, os nossos olhos e a nossa maneira mal trabalhada, as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas faltas com a gente, pode nos fazer pessoas monstruosas. Quanto eu estou pior comigo, pior eu sou com o outro, né? O Paulo Freire falava, quando a educação não é libertadora, faz o oprimido ter vontade de oprimir. E o que eu reparo também, isso eu faço uma crítica muito forte à religião, a Umbanda, ela não tem um ensino espiritual libertador. A Umbanda, ela tem um ensino espiritual excludente, ela tem um ensino preconceituoso, ela tem um ensino que marginaliza corpos, pessoas, pensamentos, ações. Ela gosta de fazer isso. Cabe a gente, dentro da Umbanda, transformar isso. Cabe a gente se conhecer mais. Então esse é o nosso desafio para esse carnaval. Conhecer melhor a nossa sexualidade. Olha, até parece que eu transo todo dia, né? A cada 6 meses. A cara da Sara. Conhecer a nossa conhecer a nossa sexualidade, conhecer os nossos gostos, entender que eu não preciso concordar com nada, eu não preciso fazer igual, eu não tenho que ser igual, mas eu tenho a obrigação de respeitar. E por sentido espiritual, eu tenho a obrigação de tentar compreender um universo que é diferente do meu. Posso eu ter os meus valores, os meus gostos, os meus limites que eu me imponho, as minhas vontades. Isso não pode afetar o outro, só pode afetar a mim. E eu preciso entender que almas, pensamentos, pessoas, situações são diferentes da minha. E tá tudo bem, não dá pra mim, não quero pra mim, não quero na minha vida, não quero nos meus gostos, não quero como resultado das minhas ações. Mas está perfeito, quem vive diferente. Cada um está no estágio, cada um está no momento, mas não quer dizer que um está à frente do outro. Só estamos em momentos diferentes. Quando eu compreendo isso e olho para o outro sem marginalizá-lo, sem menosprezá-lo,
Aí que eu me torno um ser espiritual. Eu não me torno espiritual porque eu tenho assentamento, eu não me torno espiritual porque eu sou pai de santo, eu não me torno espiritual porque eu dou uma cesta básica, eu não me torno espiritual porque eu recebo um espírito e dou um passe a alguém, eu não me torno espiritual porque eu sei matar galinha, eu não me torno espiritual porque eu vejo defunto, eu não me torno espiritual porque eu sei que existe algo fora da matéria. Isso não me torna espiritual, isso me torna esquizofrênico. O que me torna espiritual é a capacidade de eu me humanizar. A capacidade de humanizar no sentido mesmo, no maior sentido profundo, é de eu entender os meus ódios, de eu entender os meus amores, de eu entender os meus medos, de eu entender as minhas raivas. Eu falo muito de mim porque tem que falar de mim, não posso falar de você. De você eu só posso, como que se fala? Especular. De mim eu posso falar, eu sou muito raivoso. Por que eu sou muito raivoso? O que está ruim? Não consigo descobrir. O que está ruim? O que não está bom? O que eu não trabalhei direito? Por que isso? Então isso são os nossos desafios. É isso que eu me torno espiritual. Eu me torno espiritual quando eu falo, caralho, vai pra puta que pariu, eu não quero isso na minha vida. É muito mais espiritual do que eu ficar rezando, esperando a vontade de Deus agir na minha vida, esperando que algo de fora faça um milagre na minha vida. Eu me torno espiritual não quando eu recebo uma pombagira, mas eu me torno espiritual quando eu vou no cemitério, eu olho uma sepultura e falo, caralho, amanhã eu tô aqui. É isso que eu me torno espiritual, quando eu sei que minha vida está acabando. Você fala muito de morte, mas a morte, ela é uma realidade na nossa vida e é a certeza que a gente tem. Então eu falo muito sobre isso, quando eu consigo olhar para a morte e não temê-la, apesar de ser desafiante, de eu entender que eu vou chegar ali e cabe a mim, somente eu, a minha responsabilidade disso aqui ser feliz enquanto não chega lá, porque vai chegar ali. E o que eu estou fazendo comigo enquanto ela está chegando ali, porque ela está andando. Eu vou fazer 35 anos e ela está indo, todos nós estamos indo. A cada dia mais é um dia menos. E qual que é a responsabilidade que eu tenho comigo? Quando eu paro com isso, eu sou muito mais espiritualizado do que quem vem para o terreiro todo dia. Eu posso ter todas as minhas obrigações em dias, mas se eu não observar a minha humanidade, se eu não me respeitar, se eu não descobrir o que... A gente sabe o que a gente é bom? Fala, caralho, eu sou bom nisso. Isso é humildade, a gente reconhecer os nossos talentos. Olha, eu sou muito raivoso, eu sou sem paciência, mas porra, eu sou um puta de um pai de santo, eu sou um puta de um ser humano, eu tenho um coração grande pra caralho, eu tenho que me abençoar. Isso não é falta de humildade, pelo contrário, é eu reconhecer as minhas fragilidades e reconhecer aquilo que eu trabalhei, aonde que eu cheguei, aquilo que foi bom para mim, aquilo que a Sara fala, você se basta, me basto. Eu preciso de todos, na verdade, eu não preciso de todos. É uma interdependência. Eu sou independente, mas eu também preciso de você, com calma, com equilíbrio. E é verdade. A gente precisa olhar muito para isso. Quanto mais a gente olhar para isso, mais espiritualizado a gente pode ser. Ó, receita de assentamento, receita de oferenda, banho, isso não nos torna espiritual. Isso é muleta. O que nos torna espiritual é essa capacidade que eu tenho todos nós, né? De olhar para a nossa vida e falar, não estou bem hoje não. Ah, eu estou com ódio, estou com raiva, vai tomar no cu, vai pra puta que pariu. Isso me torna espiritual, porque eu estou sentindo aquilo. Até o ódio, a Dona Rosa fala que o ódio, ele tem a sua função, depois ele vai passar, mas ele tem a sua função de te colocar para frente, de te motivar, de te dar uma revolta, de tu querer sair daquela situação, sair daquele comodismo, botar para fora aquilo que te dar limite, e às vezes você não consegue dar limite, e a sua explosão é um limite, tudo dentro do bom sentido, dentro do equilíbrio, dentro do momento, mas é assim. Às vezes o ódio, ele é muitos nãos reprimidos, né? Quando uma pessoa está muito odiosa há muito tempo, é porque teve muito não oprimido, muito trauma que ela foi prendendo. Então até o ódio ele tem a sua função, ainda que passageira, ainda que nós procuramos se libertar dele, né? Ver outros ângulos de vista, mas ele tem a sua função, ele tem o seu para quê, ele vai ter a sua
a sua utilidade. Então há importância. Então o estudo de hoje, eu vou parar porque já deu 9h10, já deu 1 hora de estudo. O estudo de hoje, a reflexão de hoje é: não importa o momento que eu esteja passando, importa quem eu sou. Não é o carnaval que me evolui espiritualmente ou me atrasa, é como eu respondo. Não é o terreiro que me evolui ou me atrasa, é como respondo. Não é o sexo que evolui ou que me atrasa, é como respondo. O quanto de respeito eu tenho por mim, o quanto eu estou aqui para mim. É isso que a gente tem que entender. Semelhante atrai semelhante. O que eu estou atraindo? É isso que a gente tem que pensar. O nosso juízo de valor tem que ser esse. Do mais, é a gente nos conhecer, é a gente buscar os nossos gostos. Isso também tem importância. Isso vai acabar. Isso aqui morre. Só que isso também tem uma importância na nossa vida. O cuidado com isso, né? Isso aqui é uma maneira da gente expressar o nosso espírito. O que é o corpo? É Deus encarnado. É quando Deus vem para a terra para errar. É quando Deus vem para a terra para saborear a humanidade. E tem o que? 70, 75? Não vai passar de 100. Vai acabar, vai começar a se decompor. Mas enquanto ele tiver a sua função, ele é também um atributo espiritual, que a Umbanda nega. A Umbanda nega. A Umbanda ela tem muito esse pensamento de martirizar o corpo para engrandecer a alma. E não é bem assim. Isso aqui também tem função. Isso aqui também tem um para quê. Não pode ser negado. Qual que é o limite? Qual que é o bom caminho? Qual que é o bom termo? Não sei. Você que vai ter que descobrir. O que é bom para você nem sempre é para mim. Eu posso te falar sobre a minha vida e falar, vai por esse caminho. Não quer dizer que vai ser bom para você. Porque você vem de um tempo, de um momento, de uma realidade, de uma visão de mundo diferente da minha. Não posso eu acreditar que meu caminho é o seu caminho. Serve para mim. Pode ou não servir para você. Nos cabe a capacidade de escolha. Nós precisamos entender que até que ponto a minha atitude reverbera em outros e também reverbera em mim. Eu preciso pensar, se afeta o outro negativamente, eu não posso fazer. Se só afeta em mim, eu posso fazer. E eu tenho a obrigação de ser responsável pelos resultados dos meus atos. É isso que uma pessoa madura espiritualmente, sem culpar quem está fora. É olhar para dentro, buscar para dentro, buscar a nossa evolução e entender que o sagrado, a espiritualidade, Zambi, Deus, Olodumare, se manifesta no homem através do próprio homem. Quanto mais a gente olhar para a nossa humanidade e buscar um sentido para ela, mais nós encontramos a Deus, que também está dentro de nós. Então é mais ou menos isso, tá? Brinque o carnaval, eu não gosto de tumulto. Se você for pra rua, vai pra rua, beija na boca. Se está precisando transar, que eu estou sentindo daqui, as energias estão me falando. Vai transar, meu filho, usa a camisinha para não reproduzir. Vai começar a se reproduzir, vai dar merda. Então bota a camisinha para não pegar uma doença, para não receber leite na cara, a fralda está pela hora da morte. Então, se me aparecer grávida depois, ó, evita, né, se reproduzir, mas brincadeira à parte. Beija na boca, seja feliz sem medo, sem culpa, desde que você não sacaneie ninguém, desde que você não pise em cima de ninguém, e vai ser feliz. E curte, compartilha o nosso vídeo. E muito obrigado, viu?